Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 27 de janeiro, é aniversário das cidades de Itacaré, na Bahia, Lupionópolis, no Paraná e Padre Leopoldo, em Minas Gerais. Parabéns! E hoje é o dia em memória das vítimas do Holocausto. 6 milhões de judeus há 76 anos. Nesse dia, os aliados descobriram os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau e salvaram muitas vidas. Eu uso profissionalmente o sobrenome que herdei da minha mãe, Lacombe, mas o meu último sobrenome é Heilborn, é um sobrenome alemão, judeu. Meu avô, Ernest, veio para o Brasil fugindo do nazismo em 1934, então é sempre um dia muito especial para mim, um dia de muitas orações. Bom dia, Amanda, bom dia, também Silvio. já denota, né, alemão Klein, meu bisavô era judeu, então também é um dia especial de memórias, de lembranças e que não pode ser esquecido. Eu acho que Berlim, Alemanha, faz questão de manter esse sentimento vivo, né, para não esquecer o Holocausto e o horror que foi o nazismo. Para que nunca mais se repita. Exato. Bom dia a todos. É isso, e banalizam tanto esse termo, né, nazista, né? Já fui chamado tantas vezes de nazista, é algo que me dói profundamente. Bom dia, Rodrigo Constantino. Bom dia, Lacombe, bom dia, Amanda, Silvio, todos que nos acompanham e um grande abraço ao povo judeu aí, que é um povo de superação e muitas conquistas. E um povo que não se vitimiza, né? Isso é que é o principal, um povo vencedor que não se vitimiza. E você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram, @Opinião Rede TV, e o nosso Twitter e o nosso Instagram tem esse endereço. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos aos assuntos de hoje. Pauta 1. O Brasil está desenvolvendo um spray nasal que é uma vacina contra o coronavírus. Quem está à frente deste projeto é o médico Jorge Calil, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, Instituto do Coração. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o doutor Calil, que já está aqui gentilmente com a gente. Doutor Calil, muitíssimo obrigado. Sei que seu tempo está bem curto. Bom dia para o senhor. Bom dia, Lacombe. É um prazer estar com você. Realmente está curto. Muito o que fazer. Vamos lá, temos então um papo rápido, mas muito enriquecedor aí com o Dr. Calil sempre. Pauta número 2, a recuperação econômica do Brasil, prorrogação do auxílio emergencial, inflação, taxa de juros, privatizações, corte de gastos públicos, investimentos privados, geração de empregos. A gente vai falar sobre tudo isso com o economista Alan Gani, que estará aqui no nosso estúdio. E vamos direto à redação do Rede TV News. Motoristas de caminhões e empresários protestaram esta manhã contra o aumento de ICMS em São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Giovanni César. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos do Opinião no Ar. Os motoristas se concentraram em frente ao estádio do Pacaembu nas primeiras horas da manhã. Por volta das 8 horas, eles seguiram em carreata para o Palácio dos Bandeirantes, o Ministério da Fazenda e também para as marginais Tietê e Pinheiros. Também houve concentração na rodovia Anhanguera. Cerca de 900 caminhões participaram do ato. A carreata foi organizada por caminhoneiros e empresários do setor de produção e distribuição de carnes. Eles protestam contra o fim da isenção do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, aprovado no ano passado num pacote de ajuste fiscal do governo do estado de São Paulo. Representantes do setor acreditam que a carga tributária pode aumentar entre 12% e 13%. Este ano, o governo paulista voltou atrás e manteve a isenção do imposto para alguns setores, como o de energia elétrica e de insumos médicos. Mas não mexeu no reajuste para a carne, o leite e o feijão. Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento disse que a manifestação tem caráter político para desgastar o governo do estado e que o setor paga uma alíquota de ICMS inferior ao padrão, além de ter recebido o benefício de crédito outorgado. Mas esta manhã também houve protestos do setor de bares e restaurantes contra as medidas do Plano São Paulo, que impede o atendimento todos os dias após as 8 horas da noite. É isso, Lacombe. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos.
Últimos dias para você participar dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Tem que ser agora, não perca tempo. Ainda tem chance de você ganhar prêmios incríveis. Tá precisando de notebook? Aqui tem. De uma viagem com toda a família? Tem também. E um carrão 0 quilômetro? Com certeza tem. No domingo sai o último HB20 zerinho no Encrenca. E ele pode ser seu. E na semana que vem tem a grande final. A Mercedes C180 pode ir para a sua casa. Mas tem que assinar agora. Você gasta apenas 75 centavos por dia. É muito pouco, menos que um cafezinho. E você pode assinar usando o Pix. É super rápido e seguro. Se preferir, pode também usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Faça já a sua assinatura. Agora, 11h55, horário de Brasília. Vamos à nossa pauta número 1. O Brasil está desenvolvendo um spray nasal, que é uma vacina contra o coronavírus. Quem está à frente deste projeto é o doutor Jorge Calil, que gentilmente tomou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente aqui. É uma notícia boa, né? Ainda não está na fase de teste, está em desenvolvimento. Mas, doutor Calil, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente tem falado de vacinas contra a Covid-19 já há algum tempo, é um tal de RNA mensageiro, vírus inativado. Como é que o senhor resumiria, qual é o princípio desse seu spray? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Lacombe, prazer estar com você novamente. Veja, as vacinas que estão até agora em fases finais clínicas ou que já foram aprovadas, elas têm uma de duas características. Elas são ou vírus inteiro inativado, ou elas têm uma proteína só do vírus, que é chamada proteína do spike, ou da espícula. Nós resolvemos estudar mais a fundo a resposta imunológica de proteção e determinamos os alvos que são importantes, tanto para a resposta de anticorpo, como para a resposta celular. E compusemos o tipo de uma proteína nova, que nós sintetizamos. E essa proteína nós colocamos em nanopartículas que são instiladas no nariz. Com isso, a gente não só induz uma resposta local muito importante, nariz e pulmão, como também uma resposta geral. E a nossa expectativa é que esta vacina não só impeça a doença, mas também impeça que o vírus fique no nariz, distribuindo o vírus e não permitindo controle da expansão da doença. Nós já temos os protótipos bem definidos de experimentação animal. Agora a gente vai para as últimas fases de experimentação animal antes de chegar na experimentação humana. Amanda. Doutor Jorge, eu queria saber, entender melhor que outras vacinas já existem com esse método que o senhor usa, né? Não sei, para nós leigos, estava aqui conversando com o Silvio e com o Lacombe, parece ser uma coisa inovadora, né? Uma vacina por spray nasal. E também como é que vai se dar esse processo? Deve acompanhar o mesmo de todas as outras vacinas. O senhor falou que está na fase dos testes pré-clínicos. O que o senhor imagina nas próximas etapas e quanto tempo deve durar? Olha, existe uma vacina nasal que é muito utilizada, que é uma vacina feita pela AstraZeneca, inclusive, e é contra a gripe, influenza, e funciona muito bem. Nós tiramos um pouco essa ideia, mas, sem dúvida, é algo inovador no que se refere à Covid. Nós, como eu lhe disse, nós estamos testando em animais como que a gente tem a melhor resposta possível na combinação dos diferentes componentes da nossa vacina. E depois disso nós devemos fazer o que a gente chama de prova de conceito, ou seja, a gente imuniza um animal que é suscetível à doença, porque ele expressa o receptor ECA2, que permite com que o vírus entre na célula, e depois a gente faz um desafio, a gente põe o vírus selvagem, ativo, e vê se o animal está realmente protegido. A partir daí nós estamos autorizados a propor um estudo humano, desde que a gente teste a toxicidade em pelo menos 2 espécies de animais. Doutor, bom dia. De fato é uma notícia alvissareira, né? Muito bacana, mas há uma corrida contra o tempo nesse momento
para a massificação da vacina. Qual é o calendário que o senhor estima para que esses testes sejam feitos em humanos e a gente continua torcendo para que dê certo e, enfim, iniciar um processo de vacinação? Olha, sem dúvida, existe uma corrida enorme, mas é uma corrida que terá que ser de longo prazo. Nós estamos mais para maratona do que 100 metros. A gente começou como se fosse 100 metros, mas isso vai ser uma maratona, porque o vírus não vai embora, o vírus vai continuar por aí. E nós estamos observando que o vírus começa a mutar em regiões importantes que são alvos da resposta imune. Então, talvez essa vacina vai ter que ser constantemente adequada às nossas situações aqui no Brasil. E por isso mesmo que é importantíssimo nós termos uma vacina no Brasil, porque nós podemos rapidamente, por exemplo, colocar o variante de Manaus, que vem preocupando a tantas pessoas no Brasil e no exterior. Então, a gente acredita que durante este ano a gente comece e esperamos que no ano que vem essa vacina já esteja disponível. E digo mais uma vez, a vacina melhor não é a que chega primeiro, e sim a que dá uma proteção mais abrangente da população e que dê uma memória também mais longa para que não tenha que estar tomando vacina toda hora. Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor. O senhor mencionou que o laboratório AstraZeneca, que é o responsável por uma das vacinas que temos, inclusive, no Brasil, tem uma vacina com essa metodologia, com essa questão do spray nasal, né, para influenza. A pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Alguém mais, o senhor tem conversado, alguém mais no mundo está tentando ir por esse caminho na questão da Covid? E se não, por que não? E, além disso, se há algum tipo de parceria prevista com iniciativa privada para financiamento, para distribuição, para produção e desenvolvimento mesmo? Olha, isso são excelentes perguntas. Eu não sei, porque nem todo mundo diz que está desenvolvendo uma vacina nasal. Eu acho que deve haver, sim, grupos que estejam trabalhando na mesma linha, porque se você for pensar, é uma coisa que é lógica, né, o que nós estamos fazendo. Então, deve haver e, sem dúvida, continua essa corrida. Agora, nós temos recursos para avançar até a fase clínica no tipo 1, fase 1. Depois, o governo brasileiro, eu sei que, através do ministro de Ciência e Tecnologia, ele está tentando obter mais recursos, tanto privados como recursos públicos. Eu, do meu lado, eu estou começando a discussão com os laboratórios brasileiros, privados brasileiros, uma vez que os laboratórios públicos já estão sobrecarregados com os acordos que eles fizeram com os laboratórios estrangeiros. E tem havido uma boa expectativa, uma boa repercussão. Eu acho que a saída é realmente ir para o laboratório privado brasileiro e que venha a produzir essa vacina em quantidade necessária para o Brasil. Doutor Calil, já se sabe quantas doses, quantas aplicações seriam necessárias e quanto tempo de imunidade a pessoa que recebesse, que usasse esse spray teria? Bom, nós estamos vendo se a gente conseguir diminuir para uma dose só. É difícil, muito provavelmente nós teremos 2 doses, mas são 2 doses de fácil administração, porque não tem que tomar injeção, é super tranquilo. Nós não sabemos o tempo em que a memória imunológica vai ficar, mas o que eu posso lhe dizer é que nós estudamos bastante a resposta celular e a resposta de memória, e nós colocamos os fragmentos do vírus na nossa composição de vacina que induzem memória longa. Isso, pelo menos, do ponto de vista científico, do ponto de vista teórico. É claro que tudo isso vai ter que passar pela experimentação. E cada vacina dessas, a gente só sabe o tempo que ela vai ser útil observando a população. Mas, do ponto de vista científico, a gente tem dados que nos levam a crer que existem fragmentos que podem induzir memória de longo prazo. Doutor Jorge, falando num sentido mais amplo, o senhor mesmo disse que a gente vai ter que conviver, pelo que tudo indica, com esse vírus durante bastante tempo, durante anos. É um erro do governo não ter investido numa vacina nacional, já que a gente tem uma parte desse know-how, a gente conta com institutos como o Butantan, como a Fiocruz, outros pesquisadores como o senhor, quer dizer, a gente tem um corpo técnico, científico muito habilitado, mas que não tem recursos, né? Infelizmente, há falta de recursos. E também, quanto
por curiosidade, quanto custa um investimento na produção de uma vacina nova, do zero? Bom, são perguntas importantes. Primeiro, é óbvio que o Brasil tinha que ter investido numa vacina própria, você veja o resultado disso. Como as vacinas não são nossas, nós dependemos de produtores estrangeiros mandar a vacina pronta. A vacina vem pronta para cá, né? Só é envasada aqui, pelo menos por enquanto. E mesmo assim, nós nunca vamos ser proprietários da tecnologia, nós vamos ter uma licença de utilização da tecnologia, o que é muito diferente. Se nós somos proprietários, nós fazemos o que quisermos. E o Brasil tem excelentes cientistas nas universidades e também nos institutos. Os institutos de pesquisa, sem dúvida, Fiocruz e Butantan são importantes, mas eles são fundamentalmente produtores de vacinas, mas eles têm grupos de pesquisadores também. E eles também, não sei porquê, nem o Butantan nem a Fiocruz investiram tanto no desenvolvimento de vacinas próprias, resolveram fazer logo esses acordos com o exterior. Então, nós, na Universidade de São Paulo, nós temos muitos grupos, não é só o meu. Eu trabalho com muitos institutos da Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo tem muita competência para fazer isso, como tem também em outros lugares, né? Tem a Universidade Federal de Minas Gerais, é excelente, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para citar pelo menos algumas que estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas e que estão avançando, sim, bastante, inclusive, tendo em vista as dificuldades que a gente tem, não só de financiamento, como de recrutamento de pessoal, e também todas as dificuldades quando você precisa comprar um reagente, que seja na Alemanha, nos Estados Unidos, demora muito, tudo isso é muito lento, o que nos faz ser bem menos competitivos. Doutor, o senhor usou uma expressão agora há pouco, o senhor falou a melhor vacina não é aquela que chega primeiro. E isso também foi alvo de alguma polêmica, principalmente aqui no Brasil, por conta até de embates políticos. Eu queria a avaliação do senhor sobre essas vacinas que já começaram a ser disponibilizadas aqui no Brasil. Olha, nós temos disponibilizados no Brasil apenas 2 vacinas, né? Então, foi feita uma aposta em 2 vacinas. Quando você olha o Canadá ele comprou, está disponível para ele, vacinas para vacinar 6 vezes a população. Se foi exagero? Claro que não, porque eles agora podem escolher a vacina que eles quiserem para a população deles. E as vacinas que eles têm em excesso, eles podem revender o preço de custo, até ter lucro, porque está todo mundo atrás das vacinas. Então, desta forma, eu sempre falei e sempre disse que eu achava que o Brasil, além de se posicionar com as 2 vacinas que se posicionou, poderia se posicionar com outras, a Pfizer, a Moderna, mesmo a vacina russa, né? A vacina russa tem que ser testada, ela não foi testada de acordo com os padrões ocidentais, mas ela pode ser testada, é uma vacina que promete bastante. Então, acho que nós tínhamos que ter feito a promessa em muitas para ter pelo menos uma. As vacinas que nós temos aqui, a vacina de vírus inativado, eu falo desde maio e junho, são vacinas que funcionam, mas são vacinas que não são muito potentes, a gente sabe disso, e que funcionam com frequência muito mal em pacientes idosos. Mas a gente não sabe, esta vacina especificamente, como é que ela funciona em pacientes idosos. A vacina de Oxford, ela também funciona bem, é uma ideia interessante, mas a gente tem poucos dados com relação a idosos. Então, é importante que a gente abra. O investimento que é feito é mínimo quando a gente compara com o retorno que a gente tem. Doutor, exatamente em relação a isso, fases foram, não vou dizer que foram puladas, mas foram aceleradas por conta dessa corrida, dessa pressa. Que tipo de risco isso acarreta para quem está tomando? Principalmente, o senhor mencionou aí, não sabemos ainda o impacto exato nos idosos, foram poucos. O que podemos esperar em relação a isso? Porque normalmente o desenvolvimento de uma vacina costumava levar 4, 5 anos, nós estamos falando em meses agora, né? Então, há uma segurança de fato nessas vacinas que estão no mercado? Bom, o que foi visto com muito cuidado são a segurança dessas vacinas. E tem um tempo mínimo de observação que foi solicitado para que a gente visse se havia algum problema. Realmente as vacinas, normalmente quando você faz os testes clínicos, você primeiro faz fase 1, espera um tempo, geralmente 1 ano,
depois fase 2 mais 1 ano, fase 3 mais 1 ano. Só nessas fases clínicas, no melhor das hipóteses, 3 anos, normalmente bem mais. Essa vez começou a fase 1, logo em seguida começamos a fase 2. Fase 1 a gente vê só toxicidade, né? E 1 mês depois, 2 meses depois, já começou a fase 2, em que a gente vê qual é a melhor dose. Uma dose, 2 doses, que quantidade, etc. E na fase 3, que é a fase da hora da verdade, como a gente diz, que você vê se ela funciona realmente quando na imunização das pessoas. Então, quando começou a fase 3, a fase 1 já tinha alguns meses e continua essas observações. E se viu que essas vacinas são seguras. E também se viu que elas são eficazes. O nível de eficácia, às vezes fica difícil de a gente saber por causa dessas questões de tempo e número de pacientes que foram avaliados, etc, etc. Mas nós vimos que elas têm uma eficácia razoável, digamos assim, e isto vai já diminuir a doença grave, vão diminuir as hospitalizações, vai diminuir a circulação do vírus e vai ajudar muito no combate à pandemia. Com o tempo, a gente vai vendo detalhes. Uma vez que não tem problemas para a população, nós vamos usar o que nós temos e vamos observar para ver qual é a melhor solução para o futuro. Agora você veja, lá em Israel, eles imunizaram uma população de indivíduos acima de 60 anos e caiu em 60% a hospitalização em pouquíssimo tempo. Então você vê que realmente a imunização funciona, mesmo que a gente não saiba detalhes, né? Esses detalhes são muito importantes para mim, que sou cientista, eu quero saber com precisão tudo isso. Mas o que nós temos que entender é que essas vacinas elas vão diminuir a doença, vai diminuir a hospitalização. Então elas têm que ser utilizadas, elas são seguras e quanto à eficácia nós vamos ter mais dados com o tempo. Doutor Calil, só para que não fique a impressão de que o problema da falta de investimento em pesquisas científicas, em tecnologia é de agora, é um problema que a gente sabe que vem há muitos anos, há muitas décadas, né? Sempre houve. E até onde sei também a questão com a Pfizer queria um dinheiro adiantado do governo brasileiro para um produto que ainda não existia, queria estar ele livre de qualquer tipo de culpa em caso de efeitos adversos, né? E a gente sabe, por exemplo, que a AstraZeneca tem uma eficácia maior do que a Coronavac, tem um preço um pouco menor. A Coronavac ela tem 50,38 de eficácia e tem um preço mais alto, né? Esse seu spray nasal, né, o senhor tem ideia já de um custo, de quanto seria? E não há um investimento também massivo num parque industrial da Fiocruz, se não me engano, 3 bilhões e 400 milhões para a produção de insumos e de vacinas em Santa Cruz, lá na minha cidade, ali no Rio de Janeiro. Eu moro na Zona Oeste, então não é tão longe assim. Bom, você tocou vários pontos. Primeiro, sem dúvida que nós estamos sofrendo muito com investimento em pesquisa há algum tempo no Brasil. Existem alguns laboratórios que conseguem se manter muito competitivos em termos internacionais, com muito esforço, buscando, inclusive, recursos internacionais para o financiamento dos laboratórios. Com isso, nós perdemos muitos talentos, né? Eu tenho muito pesar, eu sempre falo, quando eu vou a Nova York, os meus alunos me oferecem um jantar, são 6 pessoas brilhantes, que estariam trabalhando aqui no Brasil e que estão em diferentes universidades de Nova York. Eu diria até que o Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo um esforço bem grande para que nós tenhamos vários programas de Covid-19, tanto de identificação de vírus, diagnóstico, tratamento e também vacinas. Mas é importante que isso se mantenha, porque é possível que outras pandemias venham e nós temos que estar preparados, né? Com relação à negociação das vacinas, eu não sei te comentar em detalhe, porque eu não participei. No passado, eu já participei disso quando eu dirigia o Instituto Butantan. E eu não sei como é que seria a negociação com a Pfizer. Eu acho que naquela época o Brasil podia ter negociado melhor, porque 3 mil indivíduos que foram testados para essa vacina foram feitos aqui no Brasil. Então, naquele momento, seria um momento de negociação. Eu não sei o que houve. Com relação aos preços, eu fiquei muito surpreso com o preço que está sendo cobrado da Coronavac. Porque a produção de uma vacina com vírus inativado é barata.
e inclusive a de Oxford eu diria até que é mais cara, e ela está sendo comercializada por 1/3 do preço. Agora, os motivos exatos de negociação, eu não sei. Até eu estive semana passada com o presidente Bolsonaro e perguntei para ele se ele sabia por que tinha essa diferença, mas ele disse que não saberia me dizer. E o seu spray, rapidamente, para a gente encerrar, o senhor tem uma ideia de custo já ou é muito difícil nesse momento avaliar? Olha, é difícil a gente avaliar porque os preços dos diferentes componentes que nós temos ainda não foram negociados para grandes volumes. Mas eu acredito que não custará mais do que $2 ou R$12, R$11. Doutor Jorge Calil, mais uma vez, agradecemos imensamente a sua participação, todos nós aqui, os espectadores da Opinião no Ar, desejamos ao senhor sucesso nessa pesquisa, que essa pesquisa avance e a gente tenha em breve esse spray nasal no qual o senhor está trabalhando. Muitíssimo obrigado mais uma vez, boa tarde para o senhor, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado pela oportunidade. 12h21, horário de Brasília. Nossa pauta agora é sobre economia, né? E tem vários pontos para a gente discutir aqui, tentando encontrar um caminho para a recuperação econômica, para a retomada do crescimento no Brasil. Vamos falar de inflação, taxa de juros, dólar, ICMS aqui em São Paulo subindo, né? Mas todo mundo está pensando aqui, e o auxílio emergencial? Alan Gani, economista, de novo com a gente aqui. Muito obrigado pela participação, Alan. Boa tarde. Auxílio emergencial. É inevitável que a gente tenha uma prorrogação? Dá para ter mais parcelas do auxílio emergencial sem piorar a situação econômica do Brasil, sem furar teto de gastos? O que você acha? Boa tarde, Lacombe. Prazer estar aqui. Então, tudo vai depender da evolução da doença, evolução de vacinas, enfim, né? Se a Covid-19 ela evoluir razoavelmente bem e a economia reabrir novamente, né? Enfim, a gente consegue prosseguir sem esses auxílios emergenciais. Agora, se os governos estaduais e municipais entenderem que precisa fazer lockdown em resposta à Covid-19, aí a gente está numa situação muito crítica, né? Porque são milhares de pessoas que não vão poder trabalhar, que vão perder empregos, enfim, né? Não é só o dono do restaurante, né? Eu estava conversando até há pouco com o Silvio sobre isso, né? Você tem o garçom, você tem uma série ali de pessoas, né, trabalhando. E aí, como é que essas pessoas vão se sustentar? E aí é inevitável o auxílio emergencial, não tem como. Agora, o auxílio emergencial ele tem um custo altíssimo para a sociedade, né? Quer dizer, eu estou resolvendo um problema agora a curto prazo, mas eu estou criando um outro problema a médio e longo prazo, que é esse risco fiscal. E uma crise fiscal no Brasil, ou seja, um calote da dívida pública, seria catastrófico para a renda, para o emprego, para a inflação, enfim. Alan, eu corro o risco de dizer que eu acho que o auxílio emergencial, uma prorrogação do auxílio, lógico, a gente imagina num patamar mais baixo, talvez de R$200 a R$300, que é o que se discute hoje no Congresso, mas basicamente é uma realidade, porque todos os candidatos à presidência da Câmara e do Senado já falam abertamente em prorrogar o auxílio emergencial, ou então Bolsa Família mais robusto. Qual seria o melhor modelo, já que basicamente essa, né, eu acho que todo mundo se deu conta de que uma prorrogação, pelo menos por mais alguns meses, é necessário, né, dada a perda de renda e aumento do desemprego. E outra, é possível fazer isso sem furar o teto de gasto? Porque, sinceramente, nesse orçamento tão apertado, acho que é difícil encontrar lugar, né? Vai ter que fazer uma ginástica danada o Ministério da Economia. É muito difícil fazer isso sem furar o teto de gastos, né? No ano passado não foi possível, né, dada a situação de calamidade, e aí novamente vai ter uma negociação com o Congresso Nacional para furar esse teto de gasto, dado a função que a gente, né, a realidade que a gente tem hoje, né, não seria possível. Agora, esse benefício ele teria que ser assim o menor possível para garantir uma condição mínima de sobrevivência das pessoas e de curto prazo. Agora, eu não vejo saída para essa situação que não seja a reabertura da economia, né? Porque o auxílio emergencial ele não cria riqueza por si só. Agora, o que vai criar riqueza, o que vai melhorar a vida das pessoas, o emprego,
é a reabertura da economia, né? Então eu vejo que a saída tem que ser uma maior flexibilização, não tem jeito, não tem mais como fugir disso. Seguindo nesse tema, Alan, como você disse, a gente falava mais cedo sobre isso, antes da sua participação aqui no programa. Hoje nós temos 2 grandes protestos acontecendo aqui na cidade de São Paulo, a maior do país, por exemplo. De um lado, representantes dos setores de bares e restaurantes que estão com novas restrições para trabalhar. Como você mesmo disse, não se trata só do dono do estabelecimento que seguramente teve que buscar crédito para conseguir pagar o garçom, para pagar o pessoal da cozinha, da limpeza, o manobrista, muita gente perdendo o seu emprego. Também caminhoneiros estão paralisando algumas vias importantes aqui de São Paulo, aí sim por conta da questão do ICMS, e aí envolve especificamente o governo de São Paulo, um governo entusiasta do trancamento das pessoas e do lockdown. Dito isso, eu queria só fazer um apontamento sobre o que você falou. Se você disse que o desemprego vai chegar, né? Por que eu fiz esse preâmbulo? O desemprego já chegou. Não, já chegou. Então, queria que você colocasse, quando você fala a reabertura da economia, se há uma necessidade de injeção de recursos e de onde eles viriam por parte dos governos. Então, esse que é o problema, né, Silvio? A nossa capacidade de endividamento, ela está chegando no limite. Né? Então, não dá para você falar em aumento de imposto agora no Brasil, é inviável essa discussão. Né? E, por outro lado, a nossa dívida pública, ela chega aí num patamar de quase 100% do PIB. O que isso quer dizer em termos práticos? Né? Que vai chegar um momento que a gente, mesmo se endividando, a gente não vai conseguir pagar os credores do passado. Né? E aí a gente caminha para uma situação de calote que seria catastrófica, tão catastrófica quanto a Covid em termos econômicos. Então, essa capacidade de endividamento, a gente está no limite, não tem muito o que fazer. Então, por isso que o auxílio emergencial ele vai ter que ser aí um valor menor e de curtíssimo prazo, porque senão a gente, infelizmente, a gente caminha para uma situação catastrófica. Né? Rodrigo Constantino é economista, então pode fazer seus comentários e perguntas também para o Alan Gani. Fique à vontade, Rodrigo. Boa tarde, Alan. O ministro Paulo Guedes já deu, né, a entender que tem que ter essa firmeza, essa noção de restrição, de escassez. Se a pandemia, a metáfora adequada, é uma situação de guerra, então numa guerra é isso. Tem que ter o auxílio estendido, mas então tem que cortar de algum lugar, o cobertor é curto, tem que tirar até de educação. Né? O que não dá é para achar que os recursos brotam do solo ou caem do céu. O FMI, Alan, ele fez uma revisão nas suas projeções e está estimando o crescimento esse ano para o Brasil de 3,6%, né? Quase 1 ponto percentual a mais do que a última previsão em outubro. Quero saber a sua opinião, se acha que isso é factível, se isso é otimista, realista, qual é a sua visão do que a gente pode estar crescendo esse ano? Eu acho que é bem factível, mas cai de novo na questão dos lockdowns, né? Quer dizer, se os lockdowns eles continuarem, enfim, aí eu acho que esse número é para baixo. Agora, se tiver uma abertura maior da economia e se as reformas passarem no Congresso Nacional, né, se tiver um esforço inteiro da sociedade para aprovar as reformas, aprovar medidas fiscais importantes para o Brasil, aí isso melhora muito as expectativas, né, e a gente pode ter até um crescimento acima de 3,6%. Né? Mas eu acho que é razoável sim, viu, Rodrigo? A gente olha para São Paulo, assim, aumento de ICMS sobre carnes, né, que ninguém quer aumento de imposto. Né? Aí o governador de São Paulo ele foi e cortou verba da saúde para esse ano em torno de 3%, 820 milhões de reais a menos. Aumentou a verba de publicidade, quase 70%. Aí você olha números que saíram agora há poucos dias sobre os assessores dos senadores da República, que gastaram só em 2020 quase 500 milhões, quase meio bilhão de reais. A gente sabe que em todas as esferas a gente vai encontrar muito gasto público, que precisa ser cortado. Por que é tão difícil? A gente vai conseguir? Você enxerga algum caminho para ver esses cortes? Então, é muito difícil isso, Lacombe, porque mexe, né, em privilégios, mexe em interesses de corporações, de grupos organizados, né? Então essa é uma batalha muito dura. Mas em algum momento o Brasil vai ter que enfrentar isso e vai ter que fazer algum tipo de ajuste. A reforma administrativa
passa por isso, vai ser uma negociação muito dura. Agora, dá para ter esperança? O Plano Real foi uma negociação muito dura com o Congresso Nacional e passou. Lei de responsabilidade fiscal também foi uma negociação muito dura e que era impensável na época e passou. Reforma da Previdência, com o apoio da sociedade saindo na rua, passou. Então, eu acho que isso é factível, mas não vai ser uma tarefa fácil, dado o que você colocou aí, tem muito privilégio em jogo. Mantemos a esperança sempre. A gente sabe que leva alguns anos, né? A reforma da Previdência começou no governo Temer, foi feito todo um trabalho, depois parou, aí voltou no governo Bolsonaro, foi finalmente aprovada. Agora, Alan, tem um assunto que eu acho que é até mais urgente, já estou vendo aqui pipocar nos sites de notícias sobre uma possível greve dos caminhoneiros, né? A gente já está ouvindo esse assunto há alguns dias, mas aí teve um reajuste aí do diesel de 4,4%, a Petrobras repassou e aí os caminhoneiros já entram, né, já ameaçam com a possibilidade de greve. Tem uma notícia na CNN Brasil do Igor Gadelha dizendo que o governo, o Bolsonaro já teria autorizado uma redução de PIS/COFINS para a categoria para ver se consegue pelo menos amenizar um pouco essa alta do diesel. E a gente estava conversando sobre isso no bastidor. O que você acha especificamente? A gente já viu no governo Temer que uma greve dos caminhoneiros pode fazer com o Brasil. Por outro lado, é difícil também para o governo se colocar sempre como refém de uma categoria em particular. Como é que você vê? Nossa, Amanda, super difícil essa questão, né? Porque, assim, em termos práticos, o governo ele se tornou, não só esse governo, qualquer governo se tornou refém de uma categoria organizada, que são os caminhoneiros, e a gente depende deles, né? Então, a maior parte do transporte no Brasil é feito por caminhoneiros, né? Você pegar ferrovias, representa aí 21% do transporte no Brasil. Então, a saída seria, a médio e longo prazo, investimentos em outras formas de transporte para a gente não ficar refém dessa situação, né? Porque o impacto de uma greve dos caminhoneiros seria na ordem, se for parecida ali com a do governo Temer, de 1% do PIB. E aí os 3,6% que o Constantino trouxe, a gente já iria novamente para os 2,6%, numa situação fiscal gravíssima. Então, uma arrecadação menor, aumento de gastos também por conta da questão dos caminhoneiros, porque vai cair a arrecadação, enfim. Uma situação... O governo faz bem de ceder, porque... Eu vejo que o governo não tem muita alternativa, infelizmente, assim como o governo Temer, né? Então, algum tipo de concessão o governo vai ter que fazer, porque o efeito colateral de uma greve dos caminhoneiros é muito pior. Veja, eu seria a favor de não ter greve dos caminhoneiros e não ter concessão, né? Mas essa seria a situação ideal, mas não a situação real, né? Aí, a gente deixa o Tarcísio Gomes de Freitas aí ficar uns 30 anos como ministro da Infraestrutura, daí a gente escapa desse modal praticamente único aí só de rodovia, vamos para as ferrovias, hidrovias, de repente, né, quem sabe. Ele é funcionário de carreira, também já está lá há bastante tempo. Mas como ministro da Infraestrutura ele está dando um show. Mas provavelmente desde que o programa começou ele já asfaltou aí pelo menos uns bons 20 quilômetros. Alan, como você falou agora há pouco, a gente sempre esbarra na questão tributária. Uma das principais agendas do novo presidente da Câmara, que será eleito na próxima segunda-feira, será tentar fazer andar, dar sequência a uma proposta de reforma tributária, um assunto difícil, um assunto árido, até para quem está nos assistindo, né, entender como isso impacta na sua vida no dia a dia. Qual é a reforma tributária que você acredita ser possível? Um imposto único, a tal PEC 45, que o próprio Baleia Rossi encampa no Congresso Nacional, a proposta que vem do Senado, qual é a reforma possível? Então, eu acho que a reforma que está mais, né, seria sobre o valor adicionado, o valor agregado, né, uma espécie do IVA, né? Essa seria a reforma que seria mais bem aceita pelos investidores, por empresários, por economistas e a que está mais amadurecida, né? Então, eu acredito que essa é a reforma que virá. E tudo isso passa, né, a reforma tributária, num primeiro momento, ela não é uma reforma para redução tributária. Muita gente entende que, não, vamos reduzir tributos. Pode ser num segundo momento, mas numa simplificação tributária. E que isso já vai trazer um benefício enorme para as empresas, incentivando a produção, a renda, o emprego, enfim. Constantino. Bom, antes de fazer a pergunta para o Alan, só porque a Amanda mencionou que o Tarcísio é funcionário de carreira,
mas virou ministro no governo Bolsonaro e reconheceu já em entrevistas que não fosse o governo Bolsonaro e não ter transformado ministérios em feudos, ele não teria chance de estar lá. Então, vamos reconhecer as virtudes também, Amanda. Agora, a pergunta para o Alan é a seguinte, né? O clima na conversa de economia hoje é depressivo quase, porque a gente olha as contas no Brasil e são muito difíceis e sem reformas estruturais realmente a coisa não vai andar. Mas eu quero tentar trazer pelo menos aqueles pontos positivos, tentar enxergar o copo meio cheio. Tem uma revolução silenciosa acontecendo que o economista Keynes chamaria de eutanásia do rentista. Nós estamos falando de uma Selic há algum tempo no país em torno de 2% ao ano. Isso é uma coisa impensável. Se alguém contasse isso na minha época de mercado financeiro e investidor, eu ia rir da cara do sujeito. Isso é uma economia de centenas de bilhões de reais de pagamento de juros por ano. Alan, isso é viável manter nesse patamar por muito tempo ainda? Como é que fica a questão da inflação? Muito boa pergunta, Constantino. Veja, a inflação, ela vem incomodando um pouco, né? Mas ela tá domada, né? A gente ainda tem muita ociosidade, então a inflação eu não vejo aí como um problema, embora tenha trazido aí algum incômodo pontual, né? Agora, de novo, passa pela questão fiscal. Então a gente vai conseguir manter estes juros baixos por muito tempo, o que é ótimo, esse custo do capital baixo para o empresário, mas se a gente não fizer a reforma, né, do ponto de vista fiscal, não tem como manter essa taxa de juros tão baixa. Por quê? Porque começa a aumentar muito o risco, né? Então, esse prêmio pelo risco aumenta e aí essa política monetária, essa política de colocar dinheiro no mercado barato, passa a não ter mais efeito. De novo, passa pela austeridade fiscal. E vai haver um aumento dos juros, né? O Copom mesmo já sinalizou isso na última análise, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Já disse que houve até uma discussão sobre uma elevação dos juros. O mercado já precifica para o final de 2021 3,5% de Selic, mas ainda continua num patamar muito baixo, com todos esses efeitos que o Constantino trouxe. E aí sim, para 2022, a gente pode falar aí algo em torno de 5% na Selic. 12h38, horário de Brasília. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? Um momento tão complicado para todo mundo, em quase todas as áreas houve perdas, né, de empregos, de vagas de trabalho. Alan Gani, imaginando que as coisas caminhem um pouco melhor e que tudo vá se ajeitando de alguma forma, da onde virão os empregos, pelo menos a maior parte dos empregos? Em que áreas? Você pode dar alguma dica para o pessoal que acompanha a Opinião no Ar? Então, infelizmente, o emprego, ele demora para reagir, mas a boa notícia é que ele reage, mas né, você tem uma certa inércia, demora. Então, começa a recuperar a economia, porque tem custos de contratação, você precisa ter uma clareza do cenário, para daí o empresário começa a contratar novamente. Onde é que vai ser essa recuperação? Vão ser naqueles setores que mais sofreram durante a crise sanitária. Então, setor de serviços, né? Turismo, perfeito, construção civil, né? Que também sofreu, enfim. Então, você vai ter aí uma série de setores que vão ser beneficiados. Esses setores mais cíclicos, né? Que acompanham a atividade econômica. Amanda. Primeiro eu vou responder ao Constantino, que ele já está me mandando mensagem aqui no WhatsApp, não vai envenenar meu almoço. Jamais faria isso, Constantino, até porque você tem que ficar vivo, até pelo menos você vir para o Brasil e me pagar um almoço, você está devendo, todo mundo aqui é testemunha desde o ano passado. Então, sem coraçãozinho, e você tem razão, o Tarcísio é um bom ministro, eu acho que ele é um ministro competente, da cota de ministro desse governo, certamente eu acho que ele está entre os melhores. O único problema é que por mais que ele fale, faça propaganda isso, ele também faz bem no Twitter, a gente tem muito pouco dinheiro para investimento, justamente por causa do teto de gastos, isso é um fato, e seria um fato se fosse o Tarcísio ou o ministro ou qualquer outra pessoa, ministro no lugar dele, para gastar com infraestrutura, né? A gente tem aqui que é 94% do orçamento engessado, já comprometido, né? Com despesas obrigatórias, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem que responder e não dá para esquecer o teto, porque ele é a nossa talvez única âncora fiscal hoje. Agora, Alan, quando a gente fala de reformas, tem uma fila grande, né? Todo mundo fala administrativa, tributária, PEC emergencial, auxílio emergencial. Qual é a ordem que você imagina? Assim, porque há meses o Congresso está parado, né? Primeiro foi eleição municipal, depois eleição para a presidência da Câmara. Isso se resolve dia 1º de fevereiro. E aí? Então, eu acho que as reformas, boa pergunta,
pergunta, né, são aquelas que passam pelo gasto público, né, e que passam aí pela situação fiscal. Então, se fosse dar uma ordem de prioridade, seria qualquer reforma que diminuísse o gasto, e aí a gente fala da reforma administrativa. Eu acho que essa é urgente para o país. Você havia colocado um ponto, né, que sobra muito pouco para o investimento, né, porque você tem as despesas obrigatórias, mas veja que mesmo nessas despesas que sobraram, onde o governo tem uma margem de manobra, teve um estudo do Banco Mundial que saiu já faz um tempo, aonde você conseguiria ter uma economia ali de 400 bilhões de reais enxugando a máquina pública, tornando esse gasto mais eficiente, igual a gente faz na casa da gente, né? Então, imagine quanto isso não poderia ser revertido em investimentos que traria crescimento e aumentaria a arrecadação do governo. Eu acho que a reforma de enxugamento do desperdício, do enxugamento da máquina pública, ela é crucial para o Brasil. E aí eu coloco a reforma administrativa como prioridade. Sem dúvida, né, Alana? Menos Estado. Menos né? Estado. Absolutamente. Agora, uma agenda muito positiva no início do governo era a agenda de privatizações, na figura do Salim Matar comandando essa agenda. Porém, deixou o governo e fica a sensação de que houve um freio nessa agenda de privatizações. Nós ainda temos algumas empresas jurássicas e ineficazes, como os Correios. Quem está nos assistindo tentou já enviar alguma coisa pelos Correios recentemente, provavelmente não conseguiu, ou porque é pouco eficaz, ou também porque estava em greve. Nós temos ainda a Telebrás no Brasil, a Eletrobras, nós temos ainda a estatal do trem-bala. Alguém acredita que nós vamos ter o trem-bala no Brasil? Então, a minha pergunta para você é se você concorda que houve um freio, de alguma forma, nessa agenda de privatizações, seja pelo Executivo, que eu acho que também tem parte de responsabilidade, e também pelo Congresso Nacional, onde a gente sabe que, se depender dos nossos congressistas, ninguém vai vender nada. Eu acho que sim, eu acho que é fundamental que esse tema ele volte, né? E também isso melhoraria as contas do governo, né? E traria mais arrecadação para o governo, né? Veja que quando a Vale ela foi privatizada, na época tem um estudo de um professor da USP, né, um economista, já é antigo esse estudo, se eu não me engano, de 2005, onde ele mostra que a Vale privatizada, ela traz mais dinheiro para o governo, via arrecadação, e gera mais emprego do que quando ela era estatal. Então, quer dizer, a privatização, essa ideia de que você está vendendo o país, etc. e tal, né? Não estou falando aí de setores muito estratégicos, até dá para você contornar isso com cláusulas, enfim, mas é uma bobagem, né? Porque, na verdade, você vai trazer mais emprego, mais arrecadação para o governo. E tem que voltar essa pauta, né? Correios, Eletrobras, enfim, por mim, privatizava Petrobras, Banco do Brasil. BNDES. Bota logo tudo para privatizar. O Silvio, somos dois, Alain. O Silvio roubou a minha pergunta, eu ia perguntar exatamente sobre privatização, então deixa eu perguntar. Não. Deixa eu perguntar uma outra coisa para o Alain. Nós estamos aí nas vésperas de uma eleição para o comando da Câmara, onde a disputa está basicamente concentrada em dois nomes, e o Baleia Rossi, que é o candidato do grupo do Rodrigo Maia, eles ali no DEM e alguns do MDB e do PSDB, eles são até alinhados em relação a algumas reformas da área econômica. Mas eles, para ganharem corpo nessa disputa, tiveram que fazer aliança com o PT, com a esquerda mais radical e tudo. Qual é a sua expectativa, Alain, em relação a essa disputa? E se ganhar Lira de um lado ou Baleia Rossi do outro, o que você acha que acontece em relação a essa agenda prioritária de reformas? Eu acho que se ganhar o grupo do Baleia Rossi, né, do Rodrigo Maia, eu acho que essa agenda de reformas ela pode ficar mais prejudicada. Agora, se ganhar o Arthur Lira, aí eu acho que pode andar mais, né? E aí muito em função do que você falou, né, Constantino, né? Já pelos embates entre o Rodrigo Maia, né, e o Jair Bolsonaro no passado, né? Então teria esse problema. E aí também partidos de esquerda, né, que comporam junto com ele e que seriam contra essas reformas. Então a minha expectativa é de que as reformas andariam melhor e mais com o Arthur Lira, né, com o candidato aí
do presidente da República. Olha, mais uma vez, somos a live mais vista simultaneamente no YouTube neste momento. Então, a live jornalística mais vista entre as primeiras, de novo, e a primeira de jornalismo. Obrigado pela audiência. Opinião no Ar é transmitido ao vivo também no YouTube. Eu acho que todos aqui concordam, até a Amanda, né, que esse Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, isso é uma grande balela, né? E que a gente precisa do capital privado, né? O capital privado nacional, capital privado estrangeiro. Só que há um ambiente de incertezas aqui, até jurídicas no Brasil. Então, de que maneira, Alain, a gente está falando disso de certa forma o tempo inteiro, mas vamos tentar resumir, de que maneira a gente tem que atrair esse capital privado? A indústria brasileira está muito receosa, já demonstrou um certo receio agora, o capital estrangeiro também vai e volta. De que maneira a gente tem que atrair o capital privado para investimentos no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que o Constantino ele trouxe um ponto, né, querendo dizer, o brasileiro tem uma ideia de que o governo tem um orçamento infinito, né? Então a gente tem que começar a entender que o orçamento do governo ele é limitado e ele é fruto da produção gerada no setor privado. Quer dizer, a arrecadação de impostos ali vem do setor privado, o governo não produz. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar o ambiente de negócios, né? Essas medidas assim, baixa juros ali, aumenta gasto ali para estimular a economia, são medidas de curto prazo, tá? Então a gente precisa de medidas de longo prazo. E aí sim, para atrair esse capital, investimentos em infraestrutura, enxugamento da máquina pública, né? Cortar esses desperdícios, né? Tornar mais fácil uma abertura de uma empresa, redução tributária, né? Menos interferência do Supremo Tribunal Federal em uma série de decisões, porque isso causa insegurança jurídica, né? Então, tudo isso passa pela melhora do ambiente de negócio que vai fazer com que o empresário aposte mais no Brasil. Opa, né? Vou empreender no Brasil, né? O empresário brasileiro ou de fora. E isso vai gerar empregos, isso vai gerar renda, enfim, vai ter um benefício aí para toda a sociedade. Um assunto que deve voltar à pauta, Alain, caso o Arthur Lira, que é o candidato do governo, ganhe, CPMF. Você é contra ou a favor? Por quê? Olha, eu sou contra a CPMF, eu acho que ela tem um efeito distorsivo muito grande, principalmente nos juros, né? Enfim, então, embora ela tenha uma arrecadação muito rápida e muito eficaz, e talvez a curto prazo, né? Tem gente séria que defende isso, a curto prazo ela poderia ser uma solução, mas o meu receio é que o curto prazo, como aconteceu lá atrás, né? Que era só para a saúde e, de repente, virou um mecanismo ali de financiamento do governo e perdurou ali por anos, né? E aí, sim, ela, a médio e longo prazo, eu acho ela muito ruim, principalmente pelo efeito que ela tem nas transações financeiras e no aumento dos juros. 12h55, horário de Brasília, Opinião no Ar está chegando ao finzinho. Eu vou puxar algo que o Alain Gani falou lá no início da entrevista dele, né? A gente precisa recuperar a economia, retomar o crescimento, mas com essa mania de lockdown, de confinamento, lockdown, confinamento, a situação fica bem complicada. E Silvio Navarro estava ali de olho nos comentários do pessoal que acompanha a Opinião no Ar, que faz comentários, esse veio do Twitter, é isso? Exatamente. E um comentário tocante, né? Pois é, um depoimento, né? Aliás, a fome mata mais do que a Covid. A própria ONU já havia estimado que 270 milhões de pessoas entrariam em situação de crise de fome no ano passado. Tem aqui algum depoimento, vou pensar um depoimento aqui, por exemplo, a Marcela Maris escreveu para a gente no Twitter: estive ontem no shopping Vila Lobos, fica aqui em São Paulo, e o cenário é desolador. No restaurante onde almocei, o garçom estava revoltado e apavorado, porque na sexta-feira, devido ao trancamento do governo de São Paulo, 21 funcionários foram afastados. Está aí um depoimento da Marcela, que faz aqui o Opinião no Ar com a gente. Eu testemunhei esta situação idêntica a essa, lá no primeiro confinamento, no meu último dia de academia, antes do fechamento, aquele primeiro fechamento, nem me lembro, março do ano passado, eu almoçando no restaurante da academia, a gerente do restaurante chamou os 2 meninos mais novinhos que trabalhavam lá, sentou-se à mesa ao meu lado e demitiu os 2 meninos, infelizmente. Então, Alain, contra isso, realmente, a gente precisa lutar contra isso, né? Não dá. A vida Contraproducente, sob todos os aspectos sanitários também. Exatamente. O benefício
né? O pequeno benefício, o suposto benefício do lockdown do lado sanitário não compensa todo o risco, todo o custo que ele traz, né? Que a economia mata também, né? O Silvio acabou de trazer aí um dado, né? Então, enfim, as consequências da piora econômica são vidas, né? Então, não dá mais, a gente tem que enfrentar essa situação com responsabilidade, mas não dá mais para parar a economia. Constantino, quer dar uma amarradinha? A gente tem 1 minuto. Não, é isso, né? Eu concordo 100% com o Alan, acho que ele trouxe ótimos pontos. Tem que reabrir, né? Não há comprovação científica nessas restrições, nesses lockdowns. E viver é arriscado, né? Eu tenho prestado toda a minha solidariedade a quem tem parentes, familiares que sucumbiram de Covid-19 e também de várias outras doenças que ainda matam, né? Agora, a vida é arriscada, a gente sempre soube disso e sempre enfrentou isso. E graças aos nossos antepassados que tomaram essa atitude corajosa, estamos aqui, né? Eu tenho me preocupado muito com essa postura mais acovardada no mundo ocidental de hoje. Não podemos nem trazer aí o aspecto da China para análise, né? Mas os médicos chineses já estão confessando aí que foram forçados a mentir. O mundo ainda vai ter que cobrar da China sua responsabilidade na pandemia. Temos que abrir a economia e temos que tocar a agenda de reformas. Sem isso, não há futuro alvissareiro para o país. Rodrigo, Constantino, obrigado. Alan Gani, mais uma vez, obrigado pela participação. Prazer estar Amanda, aqui. Silvio, você que nos acompanhou até aqui. Amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã. Até lá.